Que bom ter você por aqui conosco mais uma vez. Nós estamos iniciando a nossa primeira aula do ano de 2025. Seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou o Aguinaldo, nós somos da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e nós estamos toda semana aqui batendo um papo sobre Escola Bíblica Dominical. Não é uma aula, é um resumo, uma síntese de cada lição para poder estar agregando conhecimento dentro daquilo que você já tenha estudado e, de repente, algum conteúdo extra para somar com o que o Espírito Santo já tem te dado. Quero desejar a você um 2025 abençoado, cheio da presença de Deus, e que o Pai ilumine a nossa mente e nos traga a iluminação do estudo da sua palavra, a direção do teu Espírito, e que nós possamos abundar da palavra de Deus e sermos cheios do seu Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nos dá o entendimento da palavra de Deus. Bom, nessa primeira lição, nós temos aí por tema a descida do Espírito Santo, o início de uma transformação na vida do crente. O Espírito Santo é a mola mestra da igreja. É ele que nos capacita, que nos instrui, que nos unge, que nos dá autoridade, que nos dá poder, que nos conduz ao ensino da palavra de Deus. O texto áureo dessa lição diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, verso 4. A verdade aplicada: até que o Senhor venha, a igreja precisa de revestimento de poder para cumprir a missão que ele lhe entregou. Quais são os objetivos dessa lição? Reconhecer o cumprimento da promessa em Atos, ressaltar o poder do Espírito Santo e destacar a autoridade do Espírito Santo. O texto de referência, nós não leremos como de costume, Atos capítulo 2, versos do 1 ao 4. A nossa introdução diz: em Atos 2, a promessa do derramamento do Espírito Santo se cumpre, dando início à ação da igreja como corpo de Cristo. A presença do Espírito Santo em meio aos primeiros crentes os levou a anunciar a salvação até os confins da terra, independente das adversidades, perseguições e batalhas espirituais que enfrentaram. O que nos capacita a fazer a obra de Deus, o que nos instrui, o que nos delega autoridade para essa missão tão especial do ensino da palavra de Deus, da propagação do Evangelho, é o Espírito Santo. Então, quem ensina, ele deve buscar uma sintonia com o Espírito Santo. Ele deve estar conectado ao céu, ouvindo Deus e sendo boca de Deus para o povo que estará recebendo a palavra de Deus. Então, sempre ora a Deus e peça a Deus para que você possa ser boca de Deus para o povo. Sendo assim, a sua aula não será uma aula recheada por histórias, recheada por acontecimentos semanais, mas será uma aula orientada na palavra de Deus, capaz de impactar os ouvintes, aqueles que estão assentados, sedentos, carentes, que estão precisando ouvir a voz do Senhor, e você, professor, é o instrumento que Deus estará usando para a execução desse papel. Não deixe de se inscrever no canal. Dá o seu like, seu dislike se você não gostou. Comente, compartilha, divulgue esse vídeo, envia para os seus amigos para que eles possam também ser abençoados por essa aula. A promessa se cumpre. Tópico 1 diz: Deus falou que derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Em Joel 2, 28, 29. E em Atos 2, essa promessa se cumpre capacitando todo crente a ser testemunha de Jesus Cristo. É bom nós atentarmos para essa expressão testemunha. Mas antes disso, eu tenho um vídeo falando de Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Eu estou dando uma explicação a respeito desse assunto que também é mal utilizado na hora de fazer a junção com o texto de Atos, capítulo 2. Caso você queira ouvir ou assistir o vídeo, deixe o seu comentário que nós vamos colocar o link aí para você ter acesso a essa aula. O que é testemunha? De Atos 1:8, recebereis poder. Bom, se na sua versão estiver virtude,
que é a versão corrigida, a atualizada, a ARA, ela colocou poder. Na ARC está virtude. Qual é a expressão certa? A expressão certa é poder. O que é poder? Poder é uma capacidade adquirida. Você não tem, ela não é inerente a você, não é nata sua. Você recebe essa autoridade. E recebereis poder, que vem de dínamos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A expressão virtude, ela vem do grego areté. Areté são qualidades inerentes a uma pessoa. Quando eu falo e recebereis poder, eu preciso entender que essa expressão poder, que hoje fizeram uma ligação com a dinamite, com a bomba, porque a dinamite realmente ela vem de dínamos, mas a bomba ela já surgiu no século XVIII, no século XIX. Eu preciso entender que quando eu falo o evangelho ele é uma bomba, eu estou usando de um anacronismo linguístico. Porque até então, quando Atos 1:8 foi escrito, não existia bomba. O poder do evangelho era algo que aonde ele chegava, ele era capaz de revolucionar a região, como a gente encontra quando Paulo chegou em Éfeso, o centro de idolatria da Ásia Menor. Todavia, as pessoas foram para a praça pública queimar os seus ídolos, os seus livros de feitiçaria, que eram de valores altíssimos, mas o poder do evangelho chegou lá e causou uma revolução na cidade de Éfeso. Testemunha, ela vem de martírio, alguém que é capaz de morrer. Essa expressão ela está ligada aos tribunais. Alguém que chegava num tribunal e ele poderia ser sentenciado à prisão, ou ele poderia ser sentenciado à morte. Todavia, ele, revestido pelo Espírito Santo, ele era capaz de não renunciar à sua fé. João estava na ilha de Patmos e, citando o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, o texto diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Por aqui nós conseguimos entender a importância de ser testemunha. É ser capaz de ter danos em relação à própria vida, mas não retroceder à fé. A etimologia da palavra testemunha, martírio ou mártis, ela é extremamente importante na hora de nós entendermos e fazermos a aplicação do texto. Isso traz uma lucidez e um esclarecimento na hora que o aluno está ouvindo, e porque quando a gente fala de testemunha, automaticamente a gente entende de alguém que está indo lá para poder defender alguém ou então condenar alguém porque ele tem uma prova que absolve ou tem uma prova ali que condena. Então ele vai lá e vai ser a testemunha ou de acusação ou de defesa. No contexto bíblico, ela tem uma conotação diferente dentro da sua etimologia. O tópico 1, subtópico 1, diz a promessa no Antigo Testamento. Embora o Espírito Santo estivesse em atividade durante todo o período do Antigo, aí nós temos várias referências que falam do Espírito Santo, inclusive no próprio início da Bíblia, de Gênesis, que diz que o Espírito estava ali se movendo, ele estava trabalhando na execução do projeto de Deus. Nós vamos perceber que em toda a Bíblia há uma ação de Deus, há uma ação do Espírito Santo de Deus, sendo que no Antigo Testamento, na vida dos homens, o Espírito Santo ele trabalhava de modo esporádico. Ele vinha sobre o homem dentro de uma necessidade do seu ofício, o homem executava essa função, mas ele não era a habitação do Espírito como nós passamos a ser a partir do Novo Testamento. Hoje, eu e você, nós somos morada de Deus. Se você ler Efésios capítulo 5, versículo 22, você vai ler e ver lá que nós somos morada de Deus no Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não habitava, mas ele está manifesto em todo o Antigo Testamento. A vinda do Consolador. O tópico 1, subtópico 2, de Jesus advertiu os discípulos sobre sua partida, revelando um aspecto importante do plano de Deus, a vinda do outro Consolador. Outro Consolador, porque o Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e majestade. Podemos dizer, portanto, que era necessário que Cristo subisse ao céu e se assentasse. Bom, o outro aí, a expressão grega para outra, é allos. Nós temos duas expressões para outro, que é hetero, outro diferente,
e halos, que é outro igual. Por exemplo, Gálatas 1:8, ainda que um anjo do céu descesse e pregasse outro evangelho, esse outro é heteros. Pregasse outro evangelho, esse anjo seria anátema. O outro de João 14:16, a expressão ali é halos. Halos é outro igual, como está dizendo o autor aqui, da mesma substância, glória e majestade. O que Jesus está ensinando é que o Espírito Santo seria para eles, para nós, o mesmo que ele foi para os 12 discípulos. Aquela presença constante, aquele relacionamento, aquela proximidade, aquele consolo, aquele animador, aquele que está sempre te injetando ânimo. Por isso, o Espírito Santo, ele é fundamental para o nosso sucesso ministerial. O Espírito Santo é quem nos instrui, quem nos capacita, quem nos guia, quem nos orienta, quem nos dá a iluminação para entendermos a palavra do Senhor. Então, dependa do Espírito Santo na hora que você for ensinar. Lembrando que não existe ensino fácil, existe ensino menos complicado. A dependência nossa sempre será do Espírito Santo. Isso é uma questão de responsabilidade com o ensino da palavra. O 1:3 diz, o Espírito Santo no Pentecostes. A festa do Pentecostes, também conhecido como a festa das semanas ou a festa da cega, era a segunda das 3 principais festas do povo. Ela recebeu esse nome por ser celebrada 50 dias depois da Páscoa. No dia de Pentecostes, aproximadamente 120 crentes oravam no cenáculo quando receberam o batismo com o Espírito Santo. Quando receberam o batismo com o Espírito Santo. O cenáculo é uma parte superior de uma moradia, um salão amplo, que provavelmente é o salão da casa de Maria, mãe de João Marcos, de Atos capítulo 12, quando nós abrimos Marcos. Quando nós lemos Atos capítulo 12, que Pedro está preso, e Tiago também, e eles estão orando no cenáculo, que é a casa de Maria, mãe de João Marcos. Isso aí está explícito no texto de Atos capítulo 12. Eles estão orando quando de repente veio do céu. Eu preciso me atentar para alguns pontos aqui que são de extrema relevância para o entendimento. Por exemplo, no Atos capítulo 2, verso 2, diz que de repente veio do céu um som como de um vento, ou seja, um som como de um vento muito forte. Só que o como determina que há uma semelhança, isso é um símile. Então, houve-se um barulho semelhante a um som de um vento muito forte. Um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Essa expressão assentados é katemenoi. Katemenoi quer dizer que é onde eles estavam, onde eles se encontravam. Não quer dizer que eles estavam sentados ali. Não se diz qual o posicionamento deles. Eles estavam em pé, sentados, ajoelhados. Diz que ali eles se encontravam. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Outro ponto importante aí, porque nós temos mais um como. Foram vistas, eu via na cabeça de um, o outro via na minha cabeça, línguas que pareciam fogos, que na verdade era a manifestação do Espírito Santo. Cada um via aquela língua pousar sobre a cabeça do outro. E o que aconteceu com isso? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ponto importante aqui na hora dessa explicação. Todos foram cheios. A expressão cheios é pimplemes. Eu quero trazer aqui, inclusive, uma ilustração. Suponhamos que essa esponja somos nós. Colocando essa esponja na água, ela absorveu a água. Essa absorção da água é justamente o que traduz o termo cheio, que é pimpleme, pneumatos, rádios. É como uma esponja mergulhada na água que sai encharcada. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Nós ouvimos as pessoas cantando, ensinando, enche-me do Espírito Santo até transbordar, pregadores falando, seja cheio do Espírito Santo até transbordar. Em nenhum ponto bíblico nós vamos encontrar algum texto falando que alguém transbordou do Espírito Santo. Caso você tenha um texto que não seja do meu conhecimento, por gentileza, deixe o seu comentário e cite o texto para nos auxiliar e nós estaremos aprendendo com você. Então, nesse ponto aqui, do ser cheio do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Que línguas são essas? Bom, nós não temos tempo aqui para desenvolver esse texto de maneira exegética, mas é claro que eles estão falando em mistério com Deus.
O texto de Atos capítulo 2 faz nos entender. Nós temos um vídeo também explicando esse texto. Se for do seu interesse, deixe o seu comentário e nós estaremos colocando o link para você assistir o vídeo, e eu tenho certeza que o seu entendimento será mudado caso você entenda que eles estão falando aqui idiomas. Não é idiomas. As pessoas estão entendendo no seu próprio idioma, mas eles não estão falando. Então aqui nós temos um milagre duplo, que seria um milagre da fala e um milagre da audição. Esse ponto de Atos 2 é muito importante, até porque o movimento neopentecostal, que nós não podemos deixar de falar, no final eu vou estar indicando um livro a respeito do neopentecostalismo para você estar estudando, o movimento neopentecostal ele tem desconfigurado, na verdade, o pentecostalismo. E o pentecostal, por sua vez, por não estudar com profundidade a palavra de Deus e esses textos de modo exegético, está se tornando neopentecostal. Então, muito cuidado na hora de você ensinar esse texto, porque o texto aqui fala de línguas estranhas, héteros glossais. Esta é a expressão do texto. Lembra do heteroglossais? Do hétero? Diferente. Esse ponto também faz você trazer com lucidez o ensino da palavra de Deus. É claro, você vai precisar estudar com mais afinco o texto, de maneira mais exegética, porque pode ser que alguém venha te fazer uma pergunta. E o professor preparado é indispensável na hora do ensino de qualidade. E outra, a responsabilidade com que o professor trata a palavra de Deus e a responsabilidade com que ele ensina a palavra de Deus, isso também é importante na sala de aula. O Espírito Santo aumenta a abrangência da igreja. Bom, na igreja primitiva, a ação do Espírito Santo foi fundamental para que muitos fossem salvos. O poder do Espírito Santo varreu, e começou varrendo aonde? Jerusalém. Eles se hospedaram ali, ficaram por um bom tempo ali. Todavia, a acomodação deles fez com que a perseguição se apertasse e eles tivessem que sair de Jerusalém, e o evangelho foi atingir novos ares. O Espírito Santo aumenta essa abrangência, e esse ponto é fundamental, porque, na verdade, a introdução de Atos capítulo 2 está em Lucas, que também temos um vídeo, gente, para poder falar da introdução de Atos 2. Você não, na sala de aula, você tem um tempo maior para estar explicando o texto. Nós aqui somos mais uma síntese, mas nós temos um conteúdo aí para poder te atender, caso você tenha necessidade de explicar e de entender esse texto de maneira lúcida. O Espírito Santo nos tira da zona de conforto. Bom, o crente da igreja primitiva permaneceram fiéis à missão de anunciar a palavra de Deus. E eles iam anunciando na força, no poder, na capacidade, que não era deles, que eles receberam em Atos 1:8, que era a capacidade do Espírito Santo de irem e propagarem a palavra de Deus. Professor, você, eu, nós precisamos do poder do Espírito Santo para poder ensinar, da unção de Deus para poder ministrar a palavra. A palavra, ela é uma palavra viva e precisa que um professor também seja um professor vivo, entusiasmado para ensinar a palavra de Deus. Oh, glória a Jesus. Que o Espírito Santo te ilumine, te encha para você ensinar com ousadia, com intrepidez a palavra do Senhor. O 2:3 diz: o Espírito Santo age na vida do pecador. A ação do Espírito é abrangente e profunda, mas embora seja uma ação real, nem sempre é perceptível e compreendida de imediato. O apóstolo Paulo citou a obra do Espírito Santo como aquela que opera o novo nascimento e concede nova vida. Quem é que opera o novo nascimento na vida do crente? O Espírito Santo. Quem é que convence o crente? O Espírito Santo. Nós vamos expor o texto. Eu não vou impor texto, nem Jesus impunha o texto. Jesus expunha o texto. O papel de convencer é do Espírito Santo. Você, vamos semear a semente. Quem vai dar o crescimento é Deus. Nós vamos semear, nós vamos regar, mas o crescimento não parte de nós, foge das nossas condições. Então faz o seu papel, semeia e rega. O resto não mais compete a nós. Tá bom? Que muitas das vezes a pessoa quer ficar insistindo, fazendo o papel do Espírito Santo. Nós não somos o Espírito Santo. O único que convence, João capítulo 16, versículo 8,
é o Espírito Santo de Deus. Então, quanto mais liberdade ele tiver no nosso meio, ele for o centro das nossas reuniões, dos nossos encontros, maior será a atuação do Espírito Santo em nós e através de nós. O 3 diz a autoridade do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo proporciona aos discípulos de Cristo revestimento de poder, auxilia para vencer as adversidades, a capacitação para testemunhar o Evangelho. Nós estamos num momento bom, início de 2025, para incentivar as pessoas a buscarem o Espírito Santo, a buscarem o batismo com o Espírito Santo, a buscarem esse revestimento de poder. Se nós estamos abrindo o ano com uma lição tão importante, por que não ser uma temática da própria igreja, quem sabe, sobre o Espírito Santo de 1 mês, 2 meses, de pregações durante a semana, de pregações de domingo, sempre trazendo essa temática do Espírito Santo. Nós não podemos ser como Áquila e Priscila, que quando Paulo chega em Éfeso, eles só conheciam o batismo de João e nem sabia que havia Espírito Santo. Na verdade, que havia Espírito Santo, eles não sabiam da experiência pentecostal de Atos, capítulo 2. Essa experiência eles desconheciam. E essa experiência pode ser uma temática. É claro, para que isso aconteça, precisa-se do ensino da palavra, precisa-se colocar a igreja também em oração, porque palavra e oração são duas coisas que não se divorciam, elas precisam andarem juntas para que se tenha um sucesso de qualidade. Vamos pensar nisso aí, quem sabe essa sugestão aqui é válida para você. Nós sabemos o quanto é difícil colocar uma igreja em oração, mas é possível com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo nos reveste de poder. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência oferecida por Deus para o revestimento de poder, bem como para os primeiros discípulos. Hoje temos a mesma necessidade de revestimento de poder do alto para realizar a obra de Deus. Porque o poder da igreja vem do Espírito Santo e não da capacidade humana. Zacarias 4,6, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Qual a melhor maneira? Ensino. O ensino faz com que as pessoas vão se dobrando à palavra de Deus. Que maravilha! Então você, professor, valorize o ensino na sua igreja. Você que ensina, se dedique, se aplique, se debruça na palavra de Deus, ensine a verdade de verdade. O 3.2, o Espírito Santo nos encoraja. O Espírito Santo tem um papel fundamental na vida daqueles que buscam a Deus. Ele nos capacita anunciando a palavra de Deus com ousadia e a prosseguir a jornada cristã enfrentando as provações e as perseguições. Quem é que te dá condições de superar tudo isso? O Espírito Santo. E quando nós aprendemos um evangelho sem o Espírito Santo, nós ficamos muito mimados. Qualquer coisa, qualquer evento, qualquer tribulação tende a nos parar. Com o Espírito Santo, nós rompemos toda e qualquer dificuldade. Por isso, o Espírito Santo é indispensável. Abrir mão do Espírito Santo para fazer a obra de Deus é abrir mão da principal ferramenta nos dada por Deus, que é o próprio Deus conosco, o Espírito Santo, e aí nós vamos ficar inventando métodos, coisinhas aqui, coisinhas ali, umas simpatiazinhas gospels, tentando sempre trazer uma novidade, cheios de apetrechos, de alguma coisa para poder dar uma incrementada no Evangelho. Não, o Evangelho, ele é poder de Deus, e o que move o Evangelho é o Espírito Santo, e homens com vida com Deus, cheios do Espírito Santo, faz toda a diferença no ambiente onde chega. Para nós encerrarmos, o 3.3 diz, o Espírito Santo nos capacita. Não fosse a capacitação do Espírito Santo, não teríamos êxito no cumprimento da grande comissão. Somente quem está cheio do Espírito obedece à voz de Deus. O Espírito Santo nos capacita a ter uma vida santa, a realizar com eficácia a obra do Senhor Jesus Cristo e a anunciar a palavra de Deus. É Ele quem nos lembra das coisas que Jesus disse e nos guia em toda a verdade. A expressão ser cheio do Espírito Santo aparece poucas vezes na Bíblia para poucas pessoas. Então, ser cheio do Espírito Santo não é o que nós pensamos, não é o que nós deduzimos quando vimos uma pessoa, muitas das vezes, com uma excelente performance, mas é quando
essa pessoa precisa ser acionada, independente do lugar que ela estiver. Ela é capaz de exercer a autoridade de Deus na vida dela. Que o Senhor possa nos encher com o Espírito, porque o Espírito ele é capaz de mudar toda a nossa vida, a nossa postura, o nosso pensamento. Uma pessoa entregue a Deus, disse mude, uma pessoa inteiramente entregue a Deus. O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer por meio dessa pessoa. Então, eu quero te incentivar a buscar o Espírito Santo, ter fome de Deus, a ter sede, a estudar a palavra, a criar seu tempo de oração e a permitir que o Senhor te use de maneira poderosa. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Peça a Ele para te batizar com o Espírito Santo, para te dar dons espirituais, para que possamos ser uma ferramenta afiada nas suas mãos. A igreja precisa de pessoas cheias de Deus, com responsabilidade e com pureza de propósito. Nós temos um povo na igreja sedento, que não quer ouvir homens, que não quer ouvir histórias, que quer ouvir Deus falando por meio de nós. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Até a nossa próxima aula. Deixa Deus te usar.